Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? CP aqui na área trazendo mais um vídeo. Para quem não sabe, galera, eu tenho uma série de envelhecer saudável que a gente fala de várias coisas, tá? Esse vídeo não vai entrar bem dentro da série, vai entrar dentro da parte de saúde, mas pode-se dizer que também essas dicas servem para você envelhecer saudável, tá bom, pessoal? Então, hoje nós vamos falar de digestão de líquidos. Aí muita gente fala, CP, eu não sabia que líquidos sofria digestão. Então, nem eu. Aí eu comecei a fazer pesquisas e esse tema aqui é bem polêmico, é muito novo, tá? E é bem polêmico. Tem um monte de médico que não vai concordar comigo e vai ter um monte de gente que não vai concordar comigo. Tá, beleza. Mas que bom, né, que a gente tem opiniões diferentes. Já imaginou se todo mundo pensasse a mesma coisa? Então eu vou trazer algumas teorias aqui que são aprovadas por artigos e também tem dentro dos livros de ciência e biologia. Só que muitos pesquisadores e muitos cientistas nunca pensaram dessa forma, tá? E eu vou falar sobre digestão de líquido. Muita gente não sabia que líquido sofre digestão. E é isso que eu quero falar hoje para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Digestão de líquidos é o nosso tema lindo, belo, maravilhoso. Hoje nós vamos falar então sobre algumas dicas importantes. Aqui está o seu corpite humano, se você não sabe, ele é dessa forma. Seja homem ou mulher, todos têm a mesma coisa. Pulmões, corações, rins, intestino, estômago, bexiga e etc. Um monte de órgãos aí que são muito importantes. E o segredo de envelhecer saudável é cuidar bem dos seus órgãos. Nós temos vários órgãos muito importantes, tá? Entre eles coração, cérebro e etc, né? Sistema nervoso e etc. Mas ninguém lembra de um órgão chamado rins, tá? Os rins, pessoal, se você não sabe, é uma das maiores causadores de morte hospitalar, tá? Então, sempre eles ficam atentos ao rins. Se o rins trancar, a pessoa morre, tá? Então, é muito importante você cuidar dos seus rins. E também do sistema digestivo, como intestino, estômago, e muita gente não fala sobre eles e hoje eu quero abordar um pouquinho sobre eles, tá bom? Então eu vou já dar 3 dicas aqui muito importantes. Primeira dica, o corpo humano precisa entre 1,5 a 3 litros de água por dia, variando com a idade, grau de saúde e condicionamento físico. Aí muita gente vai falar, CP, eu pensava que era 2 litros. Não, o outro fala, eu penso que é 3. Então, por que tem essa variação de tamanho de litros, né? É porque você tem que olhar o indivíduo na sua fase, né? Ele é bebê? Ele é criança? Ele é adulto? Ele é velho? Então, de acordo com a fase, eu não vou tocar nesse ponto hoje, você precisa de mais ou de menos água, tá? Isso é importante falar. Então, e também o condicionamento físico. É claro que um corredor, ele toma muita água. Tem corredor que toma até 5 litros de água. É bom ou ruim? Não sei. Isso é uma outra discussão. Nós vamos falar, não é disso hoje, tá bom? Bom, a outra dica, pessoal, não beber de uma única vez. Os rins são órgãos extremamente importantes e não é aconselhável sobrecarregar este órgão. Então, tem uma galera que fala para você, tem que tomar água, toma água, mas ninguém fala como é que é a forma correta de beber água. Tu não pode pegar uma vasilha dessa e tomar 1,5 litro, 1 litro de água de uma vez. Imagina seu rins. Seu rins é um filtro, tá? E tu espreme 1 litro de água dentro dele, ele vai ter que filtrar sob pressão. E claro que nenhum órgão quer trabalhar sob pressão. Então, tome água pausadamente durante o dia, tarde e noite. Vai tomando as bicadinhas. Você pode até encher a vazia, não tem problema. Tu vai lá e dá um golinho, espera. Depois dá outro golinho, espera, tá? Beba aos poucos a água, tá? Muito importante essa dica. Terceira dica. A maioria dos líquidos tem uma boa percentagem de água, entretanto é preciso saber quais os percentagens de nutrientes de cada bebida. Tá aí a dica que eu queria falar sobre vocês. Muita gente quando vai beber, ele pensa só na água. Eu tô tomando vinho, tem 90% de água. E os outros trem que o vinho tem? Ninguém lembra, né? Mas tem. Estou tomando um suco, ele tem 95% de água. E os outros trem que ele tem? Ninguém lembra, mas tem. Então, é muito importante você lembrar
né? Que aquilo que você está tomando, ele tem água e tem outras coisas. E é disso que eu quero falar no vídeo de hoje. Bora continuar aqui. A dica ideal de alimentação, isso aqui é a primeira polêmica, tá? Muita gente não concorda com isso, eu já briguei com muitos nutricionistas, nutrólogos e médicos que discordam disso, mas é isso aqui que eu sigo, tá? Porque você até pode discordar de mim, mas você não pode ser hipócrita, você tem que seguir aquilo que você prega, né? Então eu prego isso, eu sigo isso, tá? Então o ideal de fazer, eu de vez em quando eu dou umas vaciladas, não vou mentir pra vocês não. O ideal é você fazer isso aqui, ó, você comer de 5 em 5 horas. Tomou café da manhã reforçado, não importa, pode ser aquele café mesmo, pão, né, aveia, né, fruta, suco, não importa. Tomou o café da manhã, o que você vai fazer? Você vai esperar 5 horas para depois comer o almoço. E depois tu espera mais 5 horas para fazer o de jejum, comer aquela frutinha, aquela final de noite ali, você come. O segredo de você ter um estômago e intestino saudável é isso, tá? Ninguém lembra que o estômago, ele precisa fazer um movimento chamado peristaltismo e ele precisa de repouso, ele precisa descansar. E aí você faz o seguinte, você está comendo, come, aí o estômago vai lá e desliga. Agora ele vai dar uma descansada, deixa eu pousar aqui. Aí daqui a pouco tu vai lá e come de novo e o estômago tem que ligar de novo. É tipo ligar carro, né? O dia todo fazendo isso. O único horário que o estômago tem para descansar é à noite. E isso vai gerando problemas ao longo da sua vida, tá? Então ao longo da vida, né, você vai tendo problemas. É claro que uma ou outra hora você pode fugir da regra, beleza, mas se você fugir da regra o dia todo, vai dar BO no seu estômago, intestino e outros órgãos, tá bom? Bom, é importante falar dos alimentos que não sofrem digestão. Então vamos lá. Os alimentos que não sofrem digestão são água, tá? Então já é provado, a água não sofre digestão, a água entra no organismo, ela é absorvida, né? Eu quero um pouquinho d'água, vai para o intestino, vai para o coração, aí vai absorvendo na corrente sanguínea. Tanto que o organismo precisa, vai absorvendo. O que não precisa, sai na urina, tá? Então a água, ela não sofre digestão. Se você pegar a água que entra no estômago, ela passa inteirinha e vai para as fezes, tá? Então a água não sofre digestão. Os sais minerais, a mesma coisa, você come os sais minerais, o organismo absorve aquilo que ele quer, e é pouca coisa, e depois ele excreta o que ele não quer, tá? As vitaminas também não sofrem digestão, você come as vitaminas, o organismo separa um pouquinho que ele precisa, joga o restante fora, tá? E também a celulose não sofre digestão. Os animais ruminantes, eles têm 4 estômagos e eles têm a capacidade de fazer digestão de celulose. Nós não temos essa capacidade, tá? Então nós não temos esse procedimento. Entretanto, a celulose é muito importante. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a celulose. Você fala, CP, mas se a celulose não sofre digestão, ela é importante? Claro, os sais minerais também não sofrem digestão, mas é importante, tá? Então a gente vai falar sobre isso depois, tá? Alimentos que não sofrem digestão, então, água, sais minerais, vitaminas e celulose, tá bom? E daí, CP, o que esses alimentos que não sofrem digestão têm a ver com eu digerir líquidos e beber líquidos? Você pensa comigo. Se o alimento não sofre digestão, ele passa direto, o estômago vai ser pouco acionado, ligado, certo? Você concorda comigo? Não vai sofrer digestão. Então, para que tu vai ligar o intestino e vai ligar o estômago? Deixa passar direto, tá? E aí que tá o segredo, né? Quando você não sofre digestão, passa direto, aquilo não vai te engordar e não vai ser, né, necessariamente um fator de engordamento e um fator de estressamento do seu estômago. Então, teoricamente, você pode tomar líquido durante o dia inteiro, porque, teoricamente, isso não está sofrendo digestão. Só que nem tudo são flores, nós temos que comentar algumas coisas que são muito importantes. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês: todos os líquidos, eles podem passar direto sem sofrer digestão? Será? Vamos raciocinar comigo. Por exemplo, se eu vou lá e tomo um suco de laranja, maravilhoso, top de linha.
Aí eu peguei o meu suco de laranja, dentro dele tem água, H2O, e dentro dele tem a laranja. A laranja ela é formada por ácido ascórbico, vitamina B1, riboflavina, niacina, vitamina B6, fosfato, vitamina B5, fósforo, magnésio, selênio e cobre. Você já observou aqui, nessa composição toda que eu falei, que é vitamina e sais minerais. Aí você fala, CP, então vitaminas e sais minerais não sofrem digestão. Se eu tomar o suco, beleza, não vai dar BO. Em teoria é isso. Porém, você vai lá e coloca o açúcar. O açúcar, a composição básica do açúcar é 99% de sacarose, que é a molécula C12H24O12. Então essa molécula de sacarose, ela é quebrada, ela precisa ser digerida, porque senão ela é grande demais. Então o organismo pensa assim, poxa, eu tô com o tamanho de uma tábua entrando aqui dentro de mim, eu vou quebrar essa tábua em partes menores para poder digerir. E é isso que é a digestão. A digestão é quebrar as moléculas, tá? E no caso da sacarose, ela precisa da digestão. Então, raciocina comigo. Tu pegou o suco de limão que estava top, colocou açúcar, o que aconteceu? Você poderia tomar o suco de limão sem problema nenhum. Na hora que você colocou o açúcar, você vai sofrer a digestão. Você tem que ligar o seu estômago para ele funcionar. E aí, ele vai ficar tipo um alimento, né? Ele vai precisar de sofrer digestão. Então, tá fora dos esquemas, né? Então, se você tivesse tomado o suco sem nada, beleza. Mas botou o açúcar, o bicho pipocou, né? Beleza. Seguindo esse mesmo raciocínio, tu vai tomar uma vitamina de abacate. Aí tu pega lá o abacate e põe um açúcar. O açúcar tem a sacarose, já falei sobre ele. Aí tu pega o abacate, que é bom. O abacate tem vitamina A, vitamina B, alguns sais minerais, ferro, cálcio, fósforo. Eles são ricos em vitaminas e sais. E óleo, e um pouquinho de óleo também. Óleo saudável, que tem ômega 3 e ômega 6. Aí tu pega isso tudo e fala assim, poxa, eu vou tomar minha vitamina. Só que a vitamina, né, ela tem alguns compostos que podem sofrer digestão, tá? Então, dentro do abacate tem, por exemplo, óleos e carboidratos. E os óleos e carboidratos, eles sofrem digestão. Então, junto com o açúcar e esses óleos e carboidratos, precisa sofrer digestão, tá? Então, vitamina sim, mesmo que ela tiver sem açúcar, ela sofre digestão. Bom, aí tu deu vontade de tomar aquele refrigerante, né? Tu almoçou, né? Almoçou meio-dia, deu 3 horas da tarde, tu falou, vou tomar um copo de refrel. Aí tu pega aquela coquinha geladinha e coloca lá e creu na coquinha. Então, vamos falar da coquinha. Essa coquinha, ela tem água gasificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante, caramelo, que é muito doce, acidulante de ácido fósforo, que é doce, aroma natural, e cada 200 ml dela contém, né, 85, né, quilocalorias ou 10 miligramas de sódio. Ou seja, cada coquinha dessa tem 37 gramas de açúcar e tem muito sódio, tá? Então, tu tá tomando um veneno, tá? Então, aí você fala, CP, mas tem muita água, e daí? É uma água cheia de veneno, tu tá tomando. Então, vai ter que sofrer digestão, vai ter que sofrer um monte de reações metabólicas para tentar metabolizar. E vou te dizer mais, dependendo do refrigerante que tu toma, se for, por exemplo, refrigerante diet, eu já fiz vídeo sobre ele, você nem pode ser metabolizado. Tem componentes dentro do refrigerante diet que não é metabolizado, fica acumulando no seu organismo. Então, fica de olho aí no refrão, pessoal. Mas e a cervejinha? A cervejinha não tem problema nenhum. Então, vamos lá. A cervejinha ela é formada de água, malte, milho, né? Tem conservantes, contém cevada e glúten. E o açúcar na cerveja é praticamente zero, porém, para você fazer a cerveja, você tem que fermentar ela no açúcar, tá? Então ela já sofreu um processo de açúcar antes, por isso que agora ela está praticamente zero de açúcar, né? E ela tem alto teor de carboidratos e álcool, tá? Então a cerveja é um veneno também, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre produtos que tem álcool, vou falar mais especificamente.
porque ela tem que fazer uma série de metabolismo, né, nessa cerveja para poder digerir ela, né, para não dar toxicidade ao seu organismo. Depois eu vou falar mais sobre bebida alcoólica e a gente vai falar como é que é difícil para o organismo metabolizar a bebida alcoólica, tá bom? Então, vamos lá. O vinho praticamente a mesma coisa. Tem água? Tem muita água, mas só que ele tem, né, etanol, álcools superiores, ácidos orgânicos, aldeídos, cetonas, compostos fenólicos e também tem açúcares e adoçante em alguns tipos de vinho. Então, esse vinho também sofre digestão. Ele tem muita água, mas o que adianta? Tá cheio de compostos que precisa digerir e precisa ser metabolizados. Alguns podem ser metabolizados no estômago, intestino, outros pelo fígado. Então, tá entendendo o que eu estou dizendo? O líquido, ele depende do que tem dentro dele também, na questão da digestão. Você pega, por exemplo, o chá. Não, o chá é natural, o chá é top das galáxias, beleza. Esse chá, por exemplo, que eu tomo sempre, ele tem, né? Ele tem coisas muito boas. Ele tem folhas e talos de chá verde, ele tem extrato de maçã, flores hibisco, rosa silvestre, flores de jasmim, aromas artificiais e de framboesa, tá? Então, como ele tem pouca coisa de carboidrato, quase nada, ele tem mais sais minerais. Os chás, ele é formado mais de sais minerais, tá? Mas ele tem um pouquinho de carboidrato, né? Às vezes tem um pouquinho de proteína também, né? Mas a maior parte do chá é vitamina e sais minerais, que não sofre digestão. Então, o chá, se você tomar somente chá, eu acredito que não tem problema. Ele passa normalmente, é absorvido ali pelo organismo e o restante é excretado e pouco funcionamento do estômago e do intestino, tá? Pouco funcionamento. Ele é excretado automaticamente. Então sim, você pode tomar o chá durante o dia. Eu, por exemplo, bebo chá de manhã 2 vezes por dia, bebo também à noite chá, tá? E eu gosto muito, e eu tenho vários tipos de chá aí. E eu vou fazer um vídeo de como tomar chá, tá? Que a galera não sabe tomar. A gente vai falar sobre chá gelado, né? E chá também quente, que é muito importante aí para vocês. Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui. O chá, ele é muito bacana. E sim, o chá você pode tomar, né, durante o dia. Ele não sofre digestão. E se sofrer, é muito pouco. Não é capaz de te dar nenhum tipo de problema, tá bom? Bom, mas a única coisa que você tem 100% de certeza que somente é água, né? Então, quando você toma água, ali você tem certeza que ali só tem água, a não ser que a água seja contaminada, mas na maioria das vezes a água tratada só tem água, né? Então ela você pode beber durante o dia todo também, o chá durante o dia todo, né? É muito bom para a saúde, tá? Café, CP. O café é uma coisa à parte, porque o café é o seguinte, o café depende. Existem café que tem só extrato de café, tá? Que são sais minerais. Entretanto, existe café que tem um monte de compostos que tem dentro dele, o cara não purificou e tem carboidrato, proteína, às vezes tem lipídio. Eu não sei exatamente qual é o tipo de café. O ideal é você olhar no rótulo daquele café que você está comprando para ver as composições. Se ele tiver açúcar e carboidrato, é bem provável que vai precisar sofrer digestão sim também. Agora eu quero fazer uma pergunta. Tem problema comer e beber líquido ao mesmo tempo? Tem, e é gravíssimo. O problema de comer e beber ao mesmo tempo, qual que é? Primeiro problema, quando você come alimentos, os alimentos são quentes e eles dilatam o estômago. Os líquidos frios tendem a encolher, logo pode criar dobras e feridas, levando diversos problemas como úlcera, gastrite, até hemorragia intestinal. Pensa comigo, tu comeu uma comida quente, pá! Aí o estômago deu aquela dilatada. Aí você vem com um refrigerante, aí ele deu a encolhida. Aí fica dilatando, colhendo, dilatando, colhendo. Cria úlceras, feridas, rugas. E isso pode causar problemas graves até a morte. Então não beba durante o momento que você está comendo, né? Porque senão dá alguns problemas. Já vou falar a forma certa de beber, né, para você entender. E o segundo problema de você comer e tomar líquidos é que os líquidos podem atrapalhar a digestão dos alimentos,
né? No líquido, as enzimas digestivas são diluídas, o que pode dificultar a identificação de digestão de sólidos. Imagina o cérebro, você colocou lá um pedação de carne para o estômago digerir, aí ele manda as enzimas certas, aí tu vem e tacou o líquido por cima, aí o estômago, mas cadê a carne? Né? Aí o estômago dá um lag, por quê? Ele precisa digerir o sólido e digerir o líquido, que são totalmente diferentes, tá? Então é muito importante você não comer junto com líquidos, tá? Muito importante. Então você vê como que é a hora certa de beber. Eu vou falar um negócio aqui que pode deixar muita gente triste, mas presta atenção. Esse aqui é o mundo ideal. Eu estou longe desse mundo ideal, tá? Estou querendo alcançar. Eu cometo erros, falhas, às vezes eu bebo antes da hora, às vezes tomo antes da hora. E eu tomei algumas rédeas na minha vida, tipo comer na hora certa, tomar algumas coisas. Mas mesmo assim a gente erra, a gente vacila, né? A gente é humano, tá? Mas o mundo ideal seria uma coisa desse tipo aqui. Hora de beber. Se você beber somente água, né? Que você tem certeza que só tem água, você pode beber em qualquer horário, em pequenas porções durante o dia e noite, dia, tarde e noite. O grande problema das pessoas é que ela beber de uma vez, aí ela joga um tanto de água no rins e durante o dia ela não toma nada. Não é assim que bebe água. Bebe um pouquinho agora, um pouquinho depois e vai bebendo até. Não precisa ser muito, é um pouquinho só. Completar aí seu 1,5 litro, que é o mínimo necessário, tá ótimo, né? 2 litros tá ótimo, tá? Então, se for beber água, somente água, você pode beber durante o dia todo, tá bom? Ah, CP, eu quero tomar o meu cafezinho, eu quero tomar a minha vitamina, eu quero tomar coisas que tem água, mas tem outra coisa que sofre digestão dentro dele. Como é que é? Então, você vai escolher os períodos próximos à refeição. Por quê? Porque se você for fazer a digestão, o estômago vai ligar, não vai? Então, se você já vai tomar a vitamina próximo do almoço, não tem problema, porque entra a vitamina, beleza, ali 30 minutos antes do almoço, o estômago já fica bacana, aí o estômago faz a digestão da vitamina, 30 minutos depois você vai e come, o estômago já ainda está ligado, e ele vai começar a trabalhar na digestão dos alimentos, dos sólidos, né? Então, você viu que 30 minutos é um tempo legal, porque o estômago e o intestino fez a digestão da vitamina, depois você comeu, aí quando você comeu, né, ele já fez a digestão, ele vai fazer a outra digestão, tá? E show de bola. Então, se você tiver que tomar coisas que tem digeríveis dentro do líquido, escolha próximo ao almoço, mas nunca junto, próximo, tá? E durante as refeições, priorizar a digestão dos nutrientes. Nunca beba líquido 30 minutos antes e 30 minutos depois da refeição, para não misturar e dar B.O., tá bom? Pessoal, entenderam aí como é que é o esquema? É muito importante você aprender a cuidar dos seus órgãos, pessoal. As pessoas que vão para o hospital são pessoas normalmente que cuidam mal dos seus órgãos. E aí elas vão fazer hemodiálise, vão fazer um monte de procedimentos hospitalares porque cuidam mal. Beleza, pessoal? E esse aqui que eu estou mostrando para vocês é os rins, tá? Você tem 2, por isso que é os rins. Tem gente que doa um, fica só com um, tá? E dentro desses rins vocês têm um monte de emaranhado de filtros, que eu não vou entrar em detalhe, mas eles tentam fazer a filtragem dos seus líquidos, tá? E por isso é muito importante você ter alguns cuidados. Primeiro cuidado, respeite o descanso dos seus rins. Cara, os seus rins, eles são muito importantes. Inclusive, existe no hospital uma taxa altíssima de morte relacionada a rins, tá? De repente o médico chega lá, o rins do paciente trancou. O que ele está dizendo? O rins não está filtrando mais. E se não está filtrando mais, você vai precisar de uma hemodiálise, ou então você vai morrer, tá? Porque o rins é muito importante, tá bom, pessoal? Muito importante mesmo, do nível do coração, tá? E os rins são muito importantes. Então, respeite os seus rins. Tu vai tomar cerveja, cara? Pelo amor de Deus, tem gente que é pé de cana, vai tomar cerveja, toma de manhã até a noite. Tu acha que tu tá causando mal a quem? Teus rins. Vou prejudicando tu mesmo. Então,
cara, cuidado com o nível de álcool aí, né? O álcool é muito prejudicial. O certo não é tomar nada de álcool, tá? Mas se você tem o costume, então beba pouco, beba quantidade pouca para poder fazer com que seus rins não tenham que trabalhar tanto, tá? Segunda dica, exames de ultrassom, creatinina, ureia de rins e bexiga. Esses exames são muito importantes. Essa semana eu vou estar fazendo, vou pedir o médico para passar para mim alguns exames e eu sempre peço, né? Porque para a gente ver como é que tá a qualidade dos nossos rins, tá? A creatinina e a ureia vai falar se os seus rins estão funcionando bem ou ruim, tá? E também o ultrassom vai ver ali a imagem de como que tá o funcionamento dos seus rins. Cuide bem dele, porque ele vai cuidar de você. E terceira dica, álcool e drogas são inimigos dos rins. Eu não sabia dessa, pois saiba disso. Os maiores inimigos dos rins são álcool e drogas, tá? Então as pessoas que se drogam, ela tem problema grave de rins. Pessoas que tomam muito álcool têm graves problemas de rins, de fígado e etc, tá? Então a gente tem vários exemplos aí, né? Por exemplo, cirrose hepática, cirrose do fígado, cirrose do rins, né? Então nós temos muitos problemas com álcool relacionado a isso aí também. Então cuide bem dos seus rins que ele vai cuidar de você, tá? O segredo de envelhecer saudável é cuidar bem dos órgãos e ele cuida de você e você consegue viver muito tempo bem e feliz, tá bom? Cara, se tu gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever nesse canal. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!